Mas bora lá, gente. Boa noite, Biometric Teams. Boa noite, galera, meus seguidores, galera do canal, galera daqui do Meets. Vamos lá. Apresentando a entrevista de hoje, primeiramente o Dr. Gustavo Gurgel. Só pegar a cola dele. Gustavo Duarte Gurgel do Amaral, biomédico hematologista clínico, experiência em citologia, hematologia e oncohematologia diagnóstico, hematologista clínico do Hospital da Polícia Militar de Pernambuco, preceptor de biomedicina da Polícia Militar de Pernambuco, professor da especialização em hematologia e hemoterapia do CCE, cursos FASESA de Recife e Pernambuco, e professor da especialização em hematologia e hemoterapia. O cara sabe demais de hematologia, então o cara é fera, gente, vocês vão aproveitar demais. Suga conhecimento, doutor Gustavo, porque até eu fiquei babando com tanta informação. E também, vamos lá, o doutor Henrique. Hoje está diferente, temos até cenário aqui para 2 pessoas. Vamos ao doutor Henrique Tavares, que ele é. Vamos ver o que ele é aqui, gente. Rapidinho, cola, mas sabe que entrevistado também tem cola, então pronto. Ele é biomédico, pós-graduado em microbiologia clínica e hepatologista clínico. Perdão. Hepatologista clínico. Então, vamos começar nosso bate-papo, né, gente? Depois de currículos grandiosos, eu estou aqui ainda no início, sou bebezinho, vocês sabem, quem me segue já sabe, eu acabei de ser da universidade, mas vamos lá. Eu chego lá, pelo menos ao currículo do Dr. Gustavo, quem sabe? Se Deus quiser. Eric Matos, entrando agora, não sei quem é amigo de quem, mas Eric Matos está entrando aqui agora. Boa noite, Eric. Esse aí é o DJ do laboratório. Fala, pessoal, tudo certo aí? Tranquilidade. Bora, Campos! Obrigado para Grande Champs. Eu posso apresentar Eric, por gentileza, Lucas? Fique à vontade, o palco é todo seu. Eric Campos, ele é cabo da Polícia Militar de Pernambuco, ele é biólogo, pós-graduado em análises clínicas, é o pai das crianças, é o dono da bioquímica. Meu pai, então. Já estou adotando. Olha aí! Nada, eu tô aprendendo muito ainda com o pessoal aí. Esse rapaz é modesto, mas ele sabe. Com certeza deve saber. Bom, aqui vamos fazer um bate-papo bastante descontraído hoje, diferente, uma quinta-feira à noite, antessala do nosso final de semana. Espero que quem for curtir, curte aí, assistindo o nosso vídeo no canal do Magic Team, se inscrevam, deixem like, compartilhem e se inscrevam, né? E ativem o sininho das notificações, que pelo menos um vídeo a cada 2 semanas teremos. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui para o doutor Gustavo, ou para quem quiser se sentir à vontade em responder, fique à vontade. Qual grupo de pacientes a hematologia se dedica em cuidar? É a primeira pergunta. Vamos lá, doutor Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Lucas. Bem, na realidade, a hematologia clínica, que é a parte da hematologia que a gente trabalha no laboratório, é hematologia clínica ou hematologia diagnóstica. Na realidade, ele não tem um grupo específico e tem um grupo específico. O grupo inespecífico são todos os pacientes, né, que são recebidos por qualquer unidade hospitalar, seja na emergência, seja internado e seja a nível ambulatorial. Todos eles são nossos pacientes, né? E de forma específica, os pacientes de acompanhamento de doenças de base de cunho hematológico, por exemplo, pacientes que possuem anemia, pacientes que possuem doenças de oncohematologia, como leucemia, linfoma, mieloma, pacientes que eles têm doença de cunho hemostásico, ou seja, deficiência de plaquetas, deficiência de fator. Então, esse grande grupo, né, específico de pacientes que já têm uma doença de base hematológica são nossos pacientes especiais, né, e também os demais pacientes, né, como todos bem sabem, o hemograma
é o exame de porta de entrada do laboratório, né? Chegou no hospital, numa emergência, ou seja, apenas no acompanhamento, ou você vai ter só hemograma, ou você vai também ter o hemograma, né? Então, a hematologia, a grosso modo, ele alberga todos os pacientes que eles são admitidos de qualquer forma no serviço clínico ou no serviço hospitalar. Agora vamos à segunda. A segunda diz o seguinte: como é realizado um exame hematológico passo a passo até a chegada do resultado ao paciente? Doutor Henrique, quer responder? Vamos lá, né? Então, normalmente quando chega tudo, né? Chega para fazer a triagem, no caso. A gente vai fazer aquela separação, vai passar na automação, verificar as consistências e aí preparar a lâmina, fazer a leitura e liberar o laudo com todas as informações, né? Falar da alterações de hemácias, de leucócitos e assim por diante. É basicamente isso. Não tem nem muito mistério, inclusive. Nesse exame. Eu queria complementar, Lucas, que assim, o doutor Henrique ele falou, agora está sendo de forma resumida, mas a gente divide qualquer parte analítica entre três, né? A pré-analítica, a parte analítica e a pós-analítica. Né? De fato, colheu, tria para saber a condição da amostra, leva para o processamento. No processamento, a gente usa automação e usa análise de consistência, conforme o doutor Henrique falou aí, né, que aí determina se a gente vai fazer o exame ou não. Então, a paciente e um tubo, né, colheu, forma de coleta, né, homogeneização, tudo isso faz parte como a gente pode ser, da sequência, do passo a passo do processamento, não só da hematologia, mas como de qualquer exame laboratorial. Assim, de que trabalhe com sangue diretamente, propriamente dito, né? Seja ele soro, plasma ou sangue total em EDTA. Eu acho que só para complementar, eu acho importante também falar que nessas fases é importante não errar em nenhuma, né? Eu acho que um erro que seja em qualquer parte das fases, pré-analítica, analítica e após-analítica, pode, através do erro, pode levar a um resultado que não é o certo e que aí pode acarretar também um problema na nossa própria para a gente mesmo, para nós mesmos, né? Porque nós que estamos ali na bancada fazendo análise, digamos assim, se errar na análise, o resultado vai ao paciente errado. É imprimido lá, impresso no papel que está o resultado errado, e aí pode mudar uma vida. A nossa carreira, é uma carreira onde não pode ter erro, né? A margem de erro tem que ser a mínima possível, ou nem sequer haver, justamente, principalmente análises clínicas, que é uma análise que a vida do paciente depende daquilo, certo? Isso. Inclusive, assim, né, o que determina todo o fluxo, ele vem lá da ponta, né? Ou seja, a pré-analítica, ela é responsável por até 70% dos erros analíticos, né? Levando em consideração que nós, que estamos em bancada, que estamos em serviço fechado no laboratório, nós não temos contato direto com o paciente muitas vezes, então existem erros potenciais que a gente tem que rastrear, né, no ato do processamento, ou seja, mesmo a gente confiando na equipe, né, sabendo que houve uma triagem desse material para que ele chegue na parte analítica, cabe a nós também realizar a observação em loco, né, ali, focal, para a gente olhar a amostra, observar direitinho se tem coágulo, se tem hemólise, o volume da amostra em relação à EDTA também faz uma diferença. Então, assim, como foi feita a amostra, tempo de garroteamento, tudo isso interfere no processo analítico e que vezes, essa interferência ela vai, né, ser carreada até a parte final, que é a parte
pós-analítica, onde a gente lauda e entrega ao paciente ou ao médico assistente. Né? E complementando, às vezes é um errinho, besta, uma informação que às vezes a pessoa, a recepcionista ali do laboratório, ou ali da parte onde conversa com o paciente diretamente ali no hospital, às vezes esquece de passar uma pequena informação. E o paciente, às vezes, a maioria, às vezes é leigo em saber como é feito, o que é, como é feito na parte da coleta, ou a coleta que é feita do domicílio da amostra de algo que ele tenha, é feito em casa. Às vezes ele não sabe a quantidade que tem que levar, às vezes vai um pouco, às vezes até demais. Às vezes essas faltas de informações, mesmo que pequenas, pode também afetar, claro, né, na fase analítica e, consequentemente, na pós-analítica. Né? Inclusive, uma coisa que é muito comum você ver em vários lugares é o técnico deixar o garrote lá por uma vida no braço do paciente. Aconteceu comigo, inclusive fiquei com a marca roxa no local onde foi coletado a minha amostra de sangue, pelo tempo de garroteamento. Sou filho de técnica de enfermagem, eu também eu coleto sangue, então já sei basicamente o tempo de garroteamento que tem que ser. Na hora que for coletar o sangue, inseriu a agulha no paciente para coletar, você tira o garrote e pronto, faz a sua coleta tranquilamente. Cuidado também ao tirar a agulha que estiver no paciente e aí já levar a amostra até o laboratório para ser feita a análise, né? Vamos para a próxima? O próximo é como a hematologia, junto com a tecnologia, possa ajudar em uma luta contra o câncer. Já é uma parte mais de oncologia, mas eu creio que a hematologia também possa nos ajudar nisso. Então, a tecnologia, vamos fazer um paralelo do que é hematologia hoje e do que era hematologia há 20, 30 anos atrás, né? Eu ainda cheguei a trabalhar uma hematologia um pouco mais manual. Todo aí que sabe, a gente estava até conversando com ele esses dias, onde a gente fazia hemograma e quantificava as células na câmara de Neubauer. Né? E nessa ocasião, a gente conseguia quantificar as células, mas a gente não tinha a sensibilidade ou o material necessário para você determinar os aspectos citomorfológicos daquela amostra. Hoje, com a tecnologia, a gente tem o seguinte: temos equipamentos com maior sensibilidade, equipamentos que albergam maior quantidade de amostra e que eles fazem tipo 50% a 60% do trabalho, né? E a gente vai passar a amostra, ele vai flagar, é o jeito que o equipamento tem de falar para a gente que tem algo estranho, que ele não conseguiu identificar e que a gente precisa olhar na lâmina. Né? Então, a partir desse princípio, a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, olhando microscopicamente e conferindo aquela informação que o equipamento lhe passou e conferir a lâmina para ver se bate com o resultado que o equipamento lhe passou. Né? É muito comum isso, equipamentos legais, eosinofilia, neutrofilia, mas ele identifica os inóculos. E quando ele não identifica a célula, que ele joga para um grupo de células que parece o aspecto citomorfológico ela se aparenta mais com a célula daquele grupo, mas ele identifica outras células, outras situações possíveis, outras possibilidades. E realmente é uma maneira de dizer, olha, doutor, olha a lâmina aí, tem uma coisa estranha e esse paciente não está normal, porque eu não consegui encontrar ou determinar o que ele tem. Levando em consideração que o equipamento ele trabalha, as automações hoje elas trabalham com metodologias avançadas, né? Uma citometria, impedância, fluorescência. Então, assim, são instrumentos
que a tecnologia nos oferece para um melhor diagnóstico, ou, se não diagnóstico, o melhor caminho para identificar e conversar com um colega médico, né, dos achados para que possa ser conduzido um processo diagnóstico global como um todo, ou mais específico, para determinar a doença daquele paciente e, com isso, realizar um tratamento assertivo para aquela doença. Entendeu? Ou seja, a tecnologia ela tornou possível a sensibilidade no processo diagnóstico, no processo de acompanhamento e, consequentemente, no final disso, quem ganha é o paciente, porque ele vai ter um tratamento mais direcionado para a patologia que lhe atende. Entende? Hoje em dia, né, o tratamento também está muito... A tecnologia está tão avançada que auxilia muito mais, acelera muito mais o tratamento do paciente de acordo com a patologia que ele apresenta. Vamos supor, uma paciente está com câncer de mama, já o tratamento vai ser mais direcionado mais àquilo. Eu lembro, não sei se realmente é verdade ou não posso confirmar isso, mas já ouvi falar, e segundo algumas pesquisas minhas, antigamente já era praticamente tratando o corpo todo, só que a patologia era em um só lugar. Digamos que a moça, a paciente, estava com câncer de mama e já estava tratando praticamente o corpo em geral. E muitas das vezes nem tinha tanto sucesso quanto é obtido hoje nos tratamentos de câncer, né? E complementando também sobre hematologia, eu me lembro que na universidade a gente fazia realmente tudo muito mais manual. E quando eu me deparei no estágio, era tudo automatizado, tudo bonitinho, seus aparelhos, fazendo lá o nosso serviço que era feito manual. E hoje em dia a gente praticamente só espera sair o resultado, assina e libera o laudo. Lucas, levando em consideração que não é só a hematologia que ganhou com a tecnologia, né? Hoje nós temos possibilidades de fazer determinações de certas patologias através dos seus marcadores específicos, né? Então, temos marcadores imunoquímicos que dosamos no laboratório. Temos marcadores celulares que também dosamos em citometria em laboratório de biologia molecular ou laboratório mais específico, certo? E especializado, certo? Temos exames de imagem que também direcionam mais ainda o processo de tratamento. Então, tudo isso veio a corroborar o contexto de tratamento e cuidado ao paciente. Mas, levando em consideração também que nós temos a tecnologia a nosso favor, e isso obriga que a gente se capacite ainda mais para entender o que o equipamento está querendo dizer. Para você determinar o que é preciso ter um olhar clínico ou não. Ou seja, a gente tem que estudar mais ainda, nós temos que nos preparar mais ainda, porque não é fácil você juntar a medicina diagnóstica, né, e com os avanços tecnológicos que nós temos hoje. Né? E cada equipamento ele tem a sua especificidade, o seu manuseio, as suas manutenções, e se um desses processos eles forem interrompidos, então forem mal executados, isso interfere no processo analítico. Então, assim, nós hoje temos a obrigação de estar mais preparados, estarmos mais capacitados para ser admitido em serviços que tenham esse teor tecnológico elevado e absorver essa tecnologia também, porque isso tem que entrar na cabeça da gente. Eu sou hematologista e eu não sei mexer em automação, só faço câmera de Bauer, eu só faço automação que dê 3, 4 parâmetros. Você vai ficar fora de mercado, você vai sair perdendo. Você é muito bom, pois a teoria ela não muda. O que acontece é o aperfeiçoamento dessa teoria para ser aplicada hoje no nosso dia a dia. Então, se você não acompanha isso, se você deixa de estudar, se você acha que a automação ela está ali para fazer o seu trabalho, você está redondamente enganado. Você tem que acompanhar e você é que determina o que a automação você que traduz o que a automação está querendo falar para você. Então, a gente tem que se capacitar cada dia mais para albergar o trabalho, para agregar o serviço laboratorial, né? E não entender que a automação, de fato, ela está ali
automação é boa e tudo certo. Não, a gente tem que conferir, a gente tem que olhar, temos que ter o olhar crítico ainda mais apurado, porque, por exemplo, na leucemia mieloide aguda, onde o equipamento ele vai ler muito monócito, ou ele vai jogar com monócito, porque ele vai entender que a célula parece com aspecto monociclóide. Então, assim, se eu não entender o que o equipamento está querendo falar, e se eu não tiver o raciocínio crítico para determinar o que aquele equipamento está querendo dizer, nada adianta. A automação, ela leu, ela fez a parte dela, mas ela não conseguiu determinar o grupo celular que se apresentava para aquele paciente e que muitas vezes, pelo equívoco, ou então pela ausência desse olhar um pouco mais crítico, é que se perdem vidas, propriamente dito. Eu costumo dizer nas minhas aulas que detalhes, eles salvam vidas. E quando eu falo de detalhes, eu não falo apenas de detalhes inseridos na resposta da automação. Eu falo de detalhes também com relação à minúcia do seu exame. Se você está olhando no microscópio, o detalhe celular, ele vai dizer para você, você vai fazer análise comparativa entre as células, você vai olhando nas células, você vai começando a montar o arcabouço diagnóstico na sua cabeça e você consegue determinar pelos detalhes, muitas vezes o que o paciente tem e você viu isso, evidenciou, comprovou que você viu, né? Entre em contato com o médico assistente e passa a bola para ele, se deixando sempre à disposição, porque todo o processo de tratamento ele passa primeiro pelo processo laboratorial. Todo paciente que faz quimioterapia ele faz hemograma, ele faz marcadores bioquímicos, processamento da função renal, função hepática. Então, tudo isso é muito bom, desde que você acompanhe esse processo, se capacite e se prepare. Como eu escutei a vida toda, sempre temos que ter o nosso a mais. Porque o nosso a mais é procurar estudar, procurar ir mais a fundo. Podemos não saber agora, mas a gente temos livros, temos acesso à internet, temos os cursos aí, a nossa vista, o nosso acesso. Então, a gente tem que sempre procurar se especializar mais, pesquisar sobre aquele aparelho. Eu não sei mexer nesse aparelho, hoje a gente tem todo o aparato de como aprender a mexer no aparelho, né? A como manusear, a como seguir em frente no nosso autos e tudo mais. Muito obrigado, a resposta foi top, gostei. Algum problema do microfone, estou escutando um ruído. Parece que voltou. Acho que está normal agora. Vamos dar prosseguimento, gente. A noite é longa, é nossa, mas a gente tem que dormir de vez em quando. Bora lá. Em que tratamento, já parte mais tratamento clínico agora para vocês, galera. E quem for assistir no YouTube, gente, não esqueçam, deixar o like, se inscrevam no canal. Vai estar o link dessas duas figuras aqui, das redes sociais dele também na descrição. E é isso, vamos lá. Prosseguindo. Em que tratamento a hematologia clínica pode estar associada? Isso acho que o Dr. Henrique também pode complementar a resposta. Perdão, não entendi a pergunta. Repetindo. Em que tratamento a hematologia clínica ela pode estar associada? Tratamento de que patologia ela pode estar associada? Vai, Gustavo, é sua. Então, a gente pode dividir a hematologia de dois grandes grupos. A hematologia clínica, que é a que a gente pratica no serviço de apoio diagnóstico, no laboratório clínico, e tem a clínica hematológica. A clínica hematológica, ela é praticada pelo médico lá no consultório dele, que avalia as respostas da hematologia clínica, ou seja, da hematologia laboratorial. Tá? Então, a hematologia clínica, que é o processo diagnóstico e o processo de acompanhamento, ela está diretamente envolvida no diagnóstico de neoplasias. Se não foi essa, foi isso aí, não foi, Lucas? Isso. Pronto. Está diretamente ligado? Sim. Como é que eu posso dizer? Muitas vezes a gente evidencia certas patologias em exames de rotina. Professor, como assim? Olha, pacientes, por exemplo, com leucemia linfocítica crônica,
que ele não tem uns sintomas clássicos, né? Porque, na realidade, os sintomas são bem generalistas. Então, ou seja, ele faz exame de rotina e a gente evidencia isso no laboratório, avaliando o resultado de equipamento, tanto bioquímico como hematológico e na lâmina. Então, podemos dizer que a hematologia clínica, que é a que a gente pratica no laboratório, ela influencia, pronto, reconfigurou, né, o processo diagnóstico desse paciente que estava apenas fazendo um exame de rotina. Ou seja, se não fosse a hematologia clínica, se não fosse o laboratório, provavelmente esse paciente ele poderia vir a morrer futuramente sem que se tivesse um diagnóstico pré-determinado. Fazemos a leitura de lâmina, colocamos os laudos devidamente organizados de forma sucinta e objetiva e sugerimos um acompanhamento hematológico. Acompanhamento hematológico este feito pelo médico hematologista, ou seja, pelo clínico hematologista. Então, seja para o diagnóstico inicial, né, onde a gente evidencia a patologia neoplásica, e daí se seguem os processos diagnósticos mais específicos, que vêm imunofenotipagem, mielograma, exames que precisam ser feitos para comprovação do processo patológico, para que seja determinado que tratamento seguir. Aí também serve para o processo de acompanhamento. Esse paciente que tem leucemia, esse paciente que tem linfoma, que ele faz tratamento, a gente precisa evidenciar a resposta desse tratamento, como essa medula responde, e em que essa medula falha. Então, aí vem a hematologia clínica, ou seja, a hematologia diagnóstica laboratorial, que é a que a gente pratica no laboratório. O acompanhamento vai dizendo para o médico que ele evoluiu, que ele diminuiu as células blásticas, que ele diminuiu a contagem global dos leucócitos. Então, é aí que ele está diretamente ligado no processo diagnóstico inicial, onde, a partir daí, o paciente ele passa pela visão do clínico hematologista, que vai determinar a continuidade do processo diagnóstico, fazendo os exames mais específicos, né? E o acompanhamento do processo de tratamento desses pacientes também. Parabéns, e a cada entrevista que eu faço com o senhor, só melhora essa resposta. Gostei. Vamos para o bloco do Dr. Henrique, eu quero que ele participe mais agora. O bloco é dele. Tem ainda pergunta de hemato? Tem, mas eu vou deixar para o geralzão, quem quiser participar. Gente, quem está aqui participando, o HC11CCE, boa noite. Eu disse isso porque não está o nome se identificando. Meus saudosos, boa noite aqui do canal para você. Não sei quem é, mas sinta-se. Acho que é Pamela. Sinta-se em casa. Se quiser ligar o microfone para dar uma boa noite para geral, também pode. O bloco do Dr. Henrique aqui. Microbiologia, para não fazer guerra, as duas são importantíssimas na minha vida e eu amo. Para antes que vocês se briguem aí. Vamos lá, doutor Henrique, sua vez. A microbiologia, a microbiologia, que ramo ela segue? Qual o ramo dela dentro da biomedicina? Perdão, não entendi o contexto. Vou reformular. Ixi, está dizendo aqui que a gente tem só 10 minutos de limite. Dá mais tempinho para nós? Vamos passar para a próxima pergunta. Qual é a relação da hematologia e microbiologia? A relação de vocês dois, as duas áreas aí que estão aqui com a gente hoje. Doutor Henrique, quer falar? Alô, Henrique? Travou? Ele não está se mexendo, congelou aqui a tela dele. Veja, a relação entre microbiologia e hematologia. Veja, são duas grandes áreas da ciência biomédica, da biomedicina. Então, o que é que a gente pode falar? Eles têm focos distintos no seu processo diagnóstico. Tá? A hematologia, como eu já te falei, ela determina alguns tipos de patologia,
e acompanho. A microbiologia identifica micro-organismos, ou seja, pacientes, em especial, pacientes que estejam internos no hospital, e paciente acometido de alguma doença específica. Pronto, chegou o homem que vai falar da micro. É teu, homem. Ó, doutor Henrique, vou repetir a pergunta. Qual é a relação? A pergunta era para vocês dois. Qual é a relação entre hematologia e microbiologia? Onde elas se encontram? Então, assim, eu levo essa resposta como uma brincadeira, porque o que acontece? A gente já divide aí um tipo de amostra, né? Que seria o sangue. Que aí Gustavo vai usar para os seus hemogramas e a gente usa no caso da hemocultura. Porém, em questão de diagnóstico, o mais comum, acredito eu, seria uma sepse. Porque Gustavo aí pode falar melhor que eu, que vão ter alguns achados, né? Vão ter alguns achados no hemograma, nas lâminas, referentes a uma sepse, uma bacteremia, e também vai direto naquele tipo de micro-organismo. É basicamente isso. Essa acredito que é a maior relação entre as duas. Agora, uma só para você. Vamos lá. Gente, só estou correndo um pouquinho agora, porque o Meet está avisando que só temos 9 minutinhos. Avisou aqui também. Ó, qual exame microbiológico pode ser feito para diagnóstico e tratamento da doença de Chagas? Então, a doença de Chagas, ela nessa separação de áreas da biomedicina, ela não entra na microbiologia, né? Ela entra aí na parasitologia. Mas vamos falar igual. Para o diagnóstico de Chagas, tem teste sorológico. Na fase aguda, tem a verificação do próprio parasito no sangue, por exame de gota espessa, esfregaço. Tem o famigerado Machado Guerreiro e os de anticorpos, que no caso são os sorológicos. Lembrando que doença de Chagas é uma doença crônica, então, resto da vida. Sim, eu lembro que eu fiz até um trabalho que foi para congresso, cara, sobre incidência da doença de Chagas aqui na região amazônica. Teve também, a gente falou um pouquinho lá dentro do trabalho sobre o açaí também, mas o assunto para uma outra hora a gente conversa mais. Eu amo também falar sobre Chagas, microbiologia. Claro que eu amo. Nada contra hemato, tá, doutor Gustavo? Não. Ô, Lucas, eu queria falar também que a microbiologia ela é uma área tão grande, ela se divide em 3 grandes áreas também. Doutor Henrique pode falar aí. E a microbiologia clínica, ela se divide em bacteriologia, micologia e virologia. Entendeu? Então, assim, uma área tão ampla, e essa área ampla ela se divide em 3 grandes áreas amplas também. Entendeu? E alberga o processo diagnóstico microbiológico, eu acho lindo. Assim, se eu não fosse hematologista, com toda certeza eu seria microbiologista, porque eu acho o processo diagnóstico, processo investigativo, eu acho esse detalhe, essa minúcia, acho que lembra um pouco a hematologia no processo do raciocínio. Antibiograma, ou seja, você consegue passar para o médico que antibiótico sugere para ele que antibiótico que ele deve usar, né? Ele tem um cartel de antibióticos que vai medindo de sensibilidade a resistência, vai medindo o nível entre elas. Então, é uma área bonita demais, eu acho maravilhosa a microbiologia. E rapidinho aqui, a gente ainda tem segurança, microbiologia dos alimentos, análise de água, tem muita coisa ainda. É uma pergunta que tinha aqui, se a microbiologia tinha relação com alimentos, né? Isso é verdade, ela entra dentro da indústria alimentícia também, né? Com os biomédicos habilitados em microbiologia para fazer análise de alimentos. Isso.
para verificar os micro-organismos e os possíveis focos de infecção. A última, rapidinho, que eu acho que tem muito interessante. Microbiologia tem controle de investigação. Ela entra dentro do controle de investigação de alguma doença, de uma patologia? Entra sim. Entra na parte dos estudos epidemiológicos. Está totalmente dentro desse meio. Estou dando a resposta assim curtinha por causa do tempo, viu? Sim. Então, infelizmente o tempo acabou, temos só 2 minutinhos, vamos à despedida. Agradeço a vocês a oportunidade, uma outra oportunidade. Eu chamo o Dr. Henrique para a gente ter um bate-papo legal aí sobre microbiologia. Microbiologia é uma área que amo também bastante. Acho que a biomedicina quase toda ama. E é isso, gente. Quem vai assistir no YouTube, espero que todos deixem bastante like, curtem, comentem, compartilhem bastante o canal. Eu preciso, essa é a ajuda que eu peço para vocês. Assistem bastante, curtem, comentem, compartilhem mesmo de verdade. Deixem um like. Você, final do domingo, eu sei que você vai sair com sua família, mas dá uma paradinha e assiste o vídeo. O que custa? Apenas meia horinha que você vai adquirir mais conhecimento ainda para você. Obrigado, doutor Gustavo, doutor Henrique. Eu que agradeço. Eric, que Obrigado, Lucas. Doutor Henrique. HC11CCE, a Cel também, que mais uma vez está aqui com a gente. Obrigado. Beijo, gente. Grande Campos. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Boa noite. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not